dia a todas as pessoas presentes, né? Gostaria de agradecer o espaço público, né, nessa Casa do Povo, para falar de um tema tão relevante para a sociedade, mas também é um tema tabu, né, que é suicídio. Mas é um tema que precisa ser tocado, falado, até para a gente pensar aqui, enquanto poder público, estratégias, né, de ação para que a gente possa auxiliar a sociedade a lidar com essa problemática e construir possibilidades de ação imediata, inclusive em relação ao tema. Então, o tema que eu trago, né, parece ser muito forte esse tema, mas ele é real. Né? A gente tem uma incidência enorme, imensa, de morte por suicídio, e olhe que, assim, subestima-se esse nível de incidência, porque tem muitos casos que não são registrados como suicídios, e são suicídio. Eu vou tentar explanar sutilmente, porque o tema é de alta complexidade e o tempo é curto, e a casa precisa trabalhar outras temáticas também, mas é muito importante que eu traga aqui, enquanto profissional de saúde mental, o meu recado ao poder público. O suicídio é um ato de tirar a própria vida e está relacionado com diversos fatores ambientais, socioculturais e existenciais, sendo transtornos mentais o fator de risco mais importante por este ato. Então, o que eu quero dizer com isso é que, quando a pessoa chega a pensar em desistir da própria vida, ela já vem passando por uma série de questões, uma série de processos de adoecimento e de ideias que chegam a esse projeto de desistir da própria vida. Ele não chega do nada a desistir da própria vida. Há um processo. E é um processo lento, doloroso e, muitas vezes, muito solitário. Além disso, a gente tem muitas questões relacionadas a traumas emocionais. Não é? Que hoje, quando você fala de trauma, ai que chato falar de trauma, eu nem estou vendo, é frescura, é falácia, vai procurar o que fazer, isso é falta de Deus. A gente escuta de tudo, de tudo. É falta de Deus, acho que é o principal. Né? E até parece que pessoas religiosas, inclusive, passam por esse processo, né? Religiosos famosos, como, sei lá, vou citar um nome público, Padre Marcelo Rossi, né? Padre Fábio de Mello. Desistiram, chegou um momento que eles disseram, não, a vida não vale mais a pena. Não é? E será que é falta de Deus? Né? Talvez que... Né? Será que eles não acreditam mais em Deus? Ou eles não acreditam neles mesmos? E aí é um processo de adoecimento. Né? Quando eu deixo de acreditar em mim, quando eu deixo de acreditar na minha existência, quando eu deixo de acreditar nos meus projetos, né? Isso é algo muito sério, né? Que precisa ser visto não só pelas pessoas que estão no entorno, talvez as pessoas não compreendam, não é? E é por isso que a gente tem que procurar um profissional, né? Os profissionais de psicologia, eles têm uma importância fundamental nesse espaço de escuta, de algo que é invisível, é uma dor que ninguém vê, né? Não está em forma de ferida, não tá, o exame médico não está mostrando nada. Como assim? Essa pessoa está desistindo da vida por quê? Não é? Que falta de estima é essa? Não é? E então, o que é que a gente está vendo? Né? Assim, eu, enquanto profissional de psicologia, eu, como sou supervisora de estágio de 2 instituições superiores aqui em Serra Talhada, que é a ESET, né, que tem uma história bonita em formação de profissionais de psicologia na cidade, mais de 10 anos de formação. Temos agora a Unifis também, temos a Maurício de Nassau, não sou docente da Maurício de Nassau, mas também tem sua importância na formação de profissionais de saúde mental, em especial do profissional de psicologia. E a gente está vendo algo, né, que às vezes parece invisível para alguns, mas para a gente é muito sério. Escolas
públicas municipais, aí eu quero falar com vocês enquanto vereadores. Escolas públicas municipais nos procuram, né? E nos falam assim, olha, a gente está com um problema muito sério, a gente está com um problema de adolescentes que estão apresentando automutilação. É um sinal, é só um sinal para o processo de adoecimento, de desistir da própria vida. Então, a pessoa vai se mutilando aos poucos, né? Vai trazendo, vai materializando o sofrimento através dessas mutilações. E essas mutilações, elas podem ser voluntárias e involuntárias também, né? Na apresentação de processos reais de adoecimento. Né? Existem processos reais de adoecimento que muitas vezes os profissionais médicos, né, alguns, né, que não têm a ideia e da importância da medicina integrativa, de entender esse ser humano como um todo, né? Até a pessoa chegar num processo de adoecimento físico, ela passa por um processo de dor que está ali invisível. O sujeito não está vendo, ninguém está vendo. O sujeito está passando calado, sozinho, às vezes tem dificuldade de falar. Né? Às vezes até compra essa ideia de que eu não vou falar porque as pessoas vão subestimar a minha dor. E se calam. E esse silêncio ele é devastador para o sujeito, muito devastador. Então, as escolas têm procurado a gente, né, para a gente tentar ajudar. Aí, repare, nas escolas municipais de Serra Talhada, né, não dispomos de profissionais, de psicólogos, nem assistentes sociais. Existe, né, uma instituição dentro do Poder Municipal, né, que é me ajudem, por favor. É um órgão que tem profissionais de psicologia, tem psicopedagogos até para ajudar as pessoas com necessidades especiais. CAE. Lembrei, CAE. Então, o CAE tem um grupo de profissionais de psicologia. Tem, mas não dá conta. Não dá conta porque a demanda é enorme, é imensa. E aí os professores, né, como vocês sabem, categoria sofrida, que vem sofrendo para conseguir dar aula, para conseguir fazer algo, né, ser um potencial de mudança na vida dessas pessoas. Mas é que está difícil. Está difícil. Sem o profissional de psicologia dentro das escolas municipais, dentro mesmo, não é só uma visita esporádica para ver uma questão, não é? Ou para cuidar, ou para orientar algum profissional que esteja acompanhando. Não é só isso. É ter realmente um profissional de psicologia, um assistente social, até porque tem pessoas com vulnerabilidade social importantes, que inclusive são fatores preponderantes para o desenvolvimento de algumas psicopatologias, né, que é a fragilidade familiar. Né? Então, são questões inúmeras. Bullying nem se fala. Né? Então, assim, é uma questão que alguns veem como algo, não, mas a gente tem que lidar com isso, o menino tem que crescer, menino tem que enfrentar, né? Vai sair na porrada, como é que vai ser? Então, essas pessoas se calam, levam esse sofrimento para casa e constroem projetos de morte. Morte para ele e morte para o outro também. Não é? Porque eu acabo agredindo, violentando os meus colegas e me violentando nesse processo. Então, assim, é um problema que é crônico, é difícil de se... Não é simples assim, só ter um profissional de psicologia nas escolas, não é só isso, a gente sabe que não é só isso, não estou sendo ingênua e pensar que é só isso. Não é só isso, não. Mas a gente tem que pensar em propostas, né? E assim, aproveitando o ensejo, veja, nós temos 3 instituições de ensino superior que têm cursos de psicologia e terapia ocupacional. E serviço social também. A ESE também tem serviço social, curso de serviço social. Então, vamos pensar assim. Já que a gente não tem como garantir profissional de psicologia dentro dessas escolas, vamos pensar juntos em projetos que viabilizem a utilização de pesquisas científicas
voltadas a essas escolas, se utilizando dessas instituições, para garantir minimamente a atenção. Eu acredito que todas as grandes ideias surgem a partir de pesquisa. Então, nós temos campo para o desenvolvimento dessas pesquisas, haja vista que temos 3 instituições de ensino superior aqui em Serra Talhada que podem e devem, a gente precisa fazer uso disso, né? O poder público precisa entender que a gente precisa fazer uso disso, né? Dessas instituições, para pensar projetos interessantes, importantes para a cidade e para o desenvolvimento da nossa cidadania. A gente não vem só aqui para falar de problema, não. A gente vem para pensar solução também. Eu sempre gosto de pensar dessa forma, né? Não é só falar o problema, mas, assim, pensar em estratégias de ação, entender que é um problema sério, mas é um problema que a gente pode otimizar os processos de apoio a esses profissionais que já participam das escolas, que já pensam, que tem problemas crônicos na escola, não é só esse, né? Tem problemas sérios, mas esse é um problema muito sério, que, assim, que não é só um problema de funcionalidade, é um problema que envolve a vida de pessoas. Né? E a morte de um sujeito desse acarreta uma onda de sofrimento social imensurável. Imensurável. A gente sabe que tem, na automutilação, a questão do suicídio assistido. Então, as pessoas estão assistindo essas pessoas se mutilando, e aí a gente vai fazer o quê? Né? E aí, aqui em Serra Talhada, nós temos 3 clínicas escola. Então, assim, qual é a importância social dessas clínicas escola? Primeiro, por exemplo, a clínica escola da ESET, nós garantimos, porque eu faço parte dela, né, sou professora efetiva da casa, e aí nós garantimos gratuidade, né, com o apoio da Prefeitura de Serra Talhada, né, o sujeito apresentando, a pessoa apresentando o NIS, então ela tem direito à gratuidade do atendimento, né, então assim, gostaria de fazer uso da palavra também para divulgar a clínica escola, né, que é um ambiente de acolhimento para essas pessoas que buscam ajuda, que muitas vezes a psicologia acaba sendo elitizada e essas pessoas não, esse apoio ele não chega a essas pessoas que apresentam vulnerabilidade social. Então, caros vereadores, né, demais pessoas aqui presentes, né, as pessoas que estão aí nos assistindo pelos veículos de comunicação, né, a gente precisa pensar junto, propostas sim. Né, me coloco à disposição de algum vereador que tenha interesse na causa, me procure. A gente pode pensar projetos, né, de intervenção, tanto focais, quanto através da fomentação de pesquisas na área, para que a gente possa fazer algo. Né? A gente não pode ficar de braço cruzado diante de uma situação que é tão gritante, e a gente, enquanto profissional de psicologia, não posso me isentar desse lugar para que a gente possa falar dessa questão que está sendo muito, muito calada, porque a gente não pode falar de suicídio, tá? A gente não pode falar de suicídio, não é interessante a gente falar de toda forma, porque, inclusive, o suicídio, quando ele é mal divulgado, ele fomenta também outros casos, o encorajamento de outros casos de suicídio. Então, me coloco à disposição, agradeço o espaço e bom dia e bom trabalho.